essa videoaula um teste oficial, diria assim, né? Para a gente começar esse momento. É extra, uma aula extra, como eu falei com vocês, e a gente vai discutir alguns assuntos que eu pulei da apostila do Sistema Marista de Educação, porque nós temos aquela correria, só tendo 2 aulas por semana, e às vezes algumas coisas têm que ser suprimidas para a gente dar conta de todo o conteúdo. E como estamos parados, muitos estão parados, eu recomendo que vocês continuem com a rotina de estudos. Então, eu vou gravar esse vídeo seguindo a apostila para que vocês não fiquem parados, beleza? Então, é o seguinte, vou começar a compartilhar aqui minha tela, não vou falar muito, vou tentar ser bem rápido com essa aula. Então, vou compartilhar aqui a minha tela, a área de trabalho aqui que vocês estão vendo. Agora vocês começam a ver a minha área de trabalho, vocês estão vendo aí o que eu estou vendo aqui na minha área de trabalho. E aí eu vou lá no Sou Iônica, eu não sei se vocês têm acesso, que lá tem as apostilas, né, digitais. Aí vocês têm a apostila aí, e aí a gente vai fazer essa aula com base nisso. Então é o seguinte, sobre a questão das chuvas, que aqui ele chama de precipitações atmosféricas. Eu falei disso em aula, mas foi muito rápido, naquela correria, aquela doideira, aula presencial no caso, e aqui, nesse momento, eu acho bem mais propício falar disso. Falei que estava na apostila, capítulo 7, página, descer aqui para vocês verem, página 24. 24 e 25, então, vou comentar aqui nesse momento agora com vocês. É o seguinte, o que é uma precipitação? Uma precipitação é uma chuva. Então, a precipitação é a chuva que cai da atmosfera. E aí, existem alguns tipos de chuvas que a gente precisa destacar. São basicamente os tipos de chuva. Essa primeira aqui, que agora vai aumentar para vocês. Esse primeiro tipo de chuva é a chamada chuva orográfica. Vamos ver aqui onde está no parágrafo. Aqui, ó, eu vou ligar isso aqui para a gente sublinhar. Vocês podem sublinhar aí na apostila de vocês. O que são as chuvas orográficas? O que ele fala? As chuvas orográficas se formam com base na dinâmica dos oceanos. Os ventos úmidos se deslocam em direção ao continente e encontram uma formação de relevo, como uma serra, um morro ou uma montanha, que dificulta a circulação dos ventos. Impedidos de avançar, os ventos acabam se elevando. Ao atingirem as altitudes mais elevadas, o ar carregado de umidade condensa e causa precipitação. Então, podem sublinhar aí daqui, ó, de as chuvas orográficas até acabam se elevando. Aqui é bem melhor, né, galera? Eu não preciso ficar repetindo 10 milhões de vezes, mas eu vou repetir para vocês não se esquecerem. De chuvas orográficas até e causa precipitação. Das chuvas orográficas até e causa precipitação. Vou colocar uma outra cor porque a amarela ficou horrível. Não dá para ver. Então, ó, de as chuvas orográficas até e causa sua precipitação. Por quê? Porque é a definição do que é chuva orográfica. Vou mostrar para vocês agora ali no esquema da apostila. Show? Ó, chuvas orográficas. O ar que está vindo aqui do mar, ele está ascendendo, ele está subindo, cheio de umidade, porque a evaporação faz com que a umidade se concentre aqui. A nuvem está até mais escura, ó. E aí forma as nuvens. Aí cai um pouco de chuva no litoral. Porém, quando ele encontra o continente, às vezes nem sempre isso acontece, tá? Às vezes nem sempre a chuva cai aqui no litoral. Às vezes, quando encontra o continente, a altitude ela se eleva, as nuvens acompanham essa elevação de altitude, a umidade do ar encontra a atmosfera mais alta, a temperatura cai, e aí a umidade do ar, que estava em vapor, se transforma em líquido e causa chuva. Isso acontece muito aqui onde nós estamos em Vila Velha. Se vocês perceberem, às vezes, nós estamos aqui no litoral, em Vila Velha não está chovendo. Você liga para alguém lá em Domingos Martins, lá está chovendo. Por quê? Chuva orográfica. A palavra orografia vem de relevo. Show de bola? Esse é o primeiro tipo de chuva, então, a chuva orográfica. Segunda, chuva convectiva, mostrada aqui, ó.
Vou ler para vocês perceberem. As chuvas convectivas estão associadas a períodos de intensa insolação. O ar aquecido se torna menos denso e sobe, formando células de convecção. Quando esse ar atinge altitudes elevadas, o vapor de água se condensa e se precipita. As chuvas convectivas normalmente são rápidas e localizadas. Extremamente importante você notar que essas chuvas, aqui agora, nessa linha aqui, ó, essas chuvas costumam ser acompanhadas de raios e trovões, resultantes da intensa atividade elétrica interna, porque são os temporais. Então, essas chuvas são muito comuns no verão e escassas no inverno. Então, a gente nota isso aqui em Vila Velha. Vamos sublinhar aqui, ó, de as chuvas convectivas até com grande volume de água. De as chuvas convectivas aqui até com grande volume de água. E de essas chuvas até escassas no inverno. Show de bola, galera? Sublinhando aí, esse esquema é extremamente importante. Olha aqui, isso aqui mostra o processo de convecção, não é convicção. Convicção é quando você está certo de algo. Convecção é quando o ar ele se eleva. E às vezes está quente para diacho, às vezes está muito quente. A umidade ela se eleva muito rapidamente, forma as nuvens, encontra as altas altitudes e precipita e chove. E aí essas chuvas são intensas. São chuvas com muitos raios, são chuvas muito fortes e curtas, são rápidas e localizadas. Às vezes você tem uma chuva em um local e no outro local não tem chuva. Então essas são as características das chuvas convectivas. Aqui mostrando, ó, a chuva convectiva, o ar ele se eleva, às vezes tem uma quantidade de rio muito grande ou lagos, que faz com que essa umidade se eleve por causa do calor, a água evapora, em floresta também ela evapotranspira, forma as nuvens, e aí cai a chuva, aquele temporal. No verão, a gente percebe muito aqui na nossa localidade, aqui em Vila Velha, que é o litoral. No verão, caem muitas chuvas, e nos últimos meses aí, principalmente no final de fevereiro, a gente notou isso. Um aluno do 9º ano me perguntou um dia, estava chovendo, e falou, essa chuva, professor, ela é convectiva ou frontal, que é outro tipo de chuva que eu vou explicar. Eu falei, ó, pensa, está sendo uma chuva intensa e rápida, é convectiva. Só que ela está vindo misturada com a chuva frontal, que é a próxima chuva que a gente vai ver aqui agora. Mas vamos antes ler, ó. As chuvas frontais ou de frente são chuvas de longa duração, entre 6 e 12 horas, e de intensidade variada. Ora são chuvas fortes, ora chuviscos e garoa. Essas chuvas resultam de pontos de massa de ar com características diferentes. Quando a massa de ar quente colide com a massa de ar frio, ou mais denso, passa sobre o ar quente, elevando para maiores altitudes. Se a massa de ar quente apresentar maior umidade, ocorre a precipitação. Sublinhar todo este parágrafo. Então, podem sublinhar aí todo este parágrafo. De as chuvas frontais ou de frente até ocorre precipitação. Todo o 4º parágrafo aí que a gente está vendo. Então, explicando aqui no esquema o que é a chuva frontal. Ó, presta atenção. O ar frio, ele está vindo aqui, ele tem maior densidade, então ele fica embaixo, porque ele é mais pesado. Lembra? As moléculas ficam unidas, elas ficam mais juntas e pesa mais. Então, as moléculas do ar fazem com que o ar fique embaixo. O ar quente, às vezes, ele vem por cima, porque ele é mais leve, ele é menos denso. As moléculas ficam mais separadas, então ele pesa menos. E aí, quando encontra as duas, por isso o nome frontal, de frente. E aí, quando há esse encontro, o ar frio ele fica por baixo e o ar quente se eleva. E aí, como o ar quente se eleva, ele vai para a alta atmosfera, para as altas altitudes, a umidade vira líquida e chove. Show? E aí ocorre essa chuva. E aí, a grande questão da chuva frontal, de frente, fronte é frente, é que, geralmente, ela é um chuvisco ou uma garoa. Às vezes fica um pouco mais forte, como mostrado aqui na apostila, mas não tão forte como a convectiva, que é aquela chuva torrencial, aquele temporal. Às vezes você pode ter uma chuva forte na frontal, mas não necessariamente é uma chuva tão forte.
Então, galera, esses são os 3 tipos de chuva. Isso é extremamente importante para aquela matéria de climas do Brasil, que eu vou explicar bastante sobre massas de ar e tal. Então, isso é uma base extremamente importante que eu reforço neste vídeo aqui. Ok? Esses são os 3 tipos de chuvas. Sublinhado aí na apostila, isso é extremamente importante. E aí, a gente tem aqui nesse Saiba Mais, para a gente finalizar, os tipos de nuvens. Muito interessante essa figurinha, por quê? Porque a gente percebe os principais tipos de nuvens que a gente observa no céu. A nuvem mais, que eu diria assim, perigosa, porque causa temporais, chuvas intensas, é essa daqui, ó, a chamada cúmulo-nimbo. Ela chega a ter de 2 a 8 quilômetros, uma altitude elevadíssima. Ela tem entre 6 quilômetros de altura aqui, ó. Então ela é muito carregada, pesada. A gente consegue notar elas no céu. A gente consegue olhar para o céu e identificar elas facilmente. Aquelas que parecem aqueles algodões. Mas tem outras que causam algumas chuvas de convecção também, alguns temporais, são essas nimbo-estrato aqui, ó. E tem, sem ser acúmulo-nimbo, acúmulo, que é apenas aquela nuvem que fica branquinha, não fica escura como acúmulo-nimbo. Então a diferença é que acúmulo-nimbo está escura e acúmulo não. Ó, acúmulo fica mais branquinha, mas parece aqueles flocos de algodão. E aí tem outras mais, vou dizer assim, escassas, né, ou mais ralas, falando a grosso modo. A extrato cúmulo, que mistura um pouco a extrato, essas daqui, ó, e aí ela fica com esse formato, às vezes meio escuro, a gente percebe elas às vezes. E aí tem a extrato, que é bem ralinha, fica baixa, fica na altitude baixa, bem baixa mesmo. Agora mesmo estou olhando aqui para o céu, estou vendo algumas extratos, é bem fácil identificar, não tem perigo de trazer chuva. Alto cúmulo, às vezes a gente vê no finalzinho do dia aqueles monte de floquinhos de algodão, fica bem bonito. Parecido também com a cirro cúmulo, alto cúmulo um pouco mais densa, cirro cúmulo um pouco mais pequenininha. Muito bonita essa aqui, ó, cirro estrato, perdão, que fica em volta do Sol. Já percebi, é mais raro, mas eu percebi. E a cirro, essas linhas aqui, ó. Então esses tipos de nuvens são identificáveis. Um trabalho bem legal é fazer esse trabalho de identificação de nuvem. Se a gente tivesse tempo, a gente faria. Mas como estamos sempre na correria, a gente não pode fazer. Mas se estivéssemos em sala, a gente faria este campo. Então, galera, é isso, né? Tem outros tipos de precipitação aqui, mas esses daqui são importantes porque são base para a matéria de climas que a gente vai identificar. E aí, eu encerro aqui este momento. Eu encerro aqui. Este vídeo eu vou deixar ele salvo aqui no Stream, que é a plataforma da Microsoft. A gente consegue acessar, vocês também têm esse acesso. E também vou postar no YouTube, que aí cada um consegue ver também quando puder. Show, galera? Fiquem com Deus. Até mais. E um abraço a todos.